Olá, boa noite. Sejam bem-vindas e bem-vindos aqui na Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus para mais uma palestra. Deixa eu colocar aqui, fica melhor assim, né? Tá muito em cima, né? Aí, agora sim, para a gente respirar um pouquinho. Sejam bem-vindas, bem-vindos para mais uma noite de palestras. Meu nome é Ed Moura, eu sou do canal Somos Underline Espiritismo. Fui convidado pela Val para estar aqui nessa noite, para fazer essa transmissão ao vivo, essa palestra. E estou muito feliz, muito confortável aqui. E para a gente começar bem, a gente vai começar fazendo aquela prece, né? Lembrando que a prece não é um ritual espírita, não é um ritual. A gente recomenda que as pessoas tomem uma posição confortável, se estiver sentadas, né? Fechem os olhos, mas isso não é obrigatório. Você pode fazer a oração de olhos abertos, em pé, andando, dirigindo o carro, claro, sem, né, tirar a atenção, né, do trânsito, claro, né? A prece é um pensamento, é um momento em que nós nos elevamos, nós saímos um pouco do terra a terra e nos conectamos assim de verdade mesmo com a divindade. A gente faz o chamado religare, né? É a criatura se ligando ao Criador. E lembrando que religare quer dizer religião. Então é isso, é o sentido da religião. Então, nesse momento, quem se sentir à vontade, então vamos fechar os olhos, vamos respirar lenta e profundamente, vamos agradecer pelo dia que tivemos hoje, agradecer tudo o que aconteceu conosco, coisas que nos agradaram e também as coisas que nos desagradaram, pois nada acontece por acaso. Vamos agradecer por estarmos onde estamos e aqui acessando o Facebook da Casa Espírita Maria do Sacramento, vendo ao vivo ou vendo a gravação. E assim, agradecidos somos a Deus, ao nosso anjo da guarda, a espiritualidade amiga, que está aqui conosco, que está sempre nos dando a intuição, nos mostrando o caminho, sempre mostrando qual a melhor forma de nós evoluirmos, de sermos melhores. Vamos agradecer pelo sol que hoje fez, ou até mesmo pela chuva que caiu, depende de onde estivermos. Agradecer pelo oxigênio que nós podemos respirar e alimentar o nosso corpo. Agradecer pelo alimento material que nós recebemos hoje, tivemos condições de tê-lo, pelo trabalho, pela nossa casa, nossa residência, ou aqueles que estão sem trabalho, pela disposição de poder procurar, de ter sempre a fé que um dia vai encontrar o que busca. E assim, dessa maneira, pedir para que a espiritualidade amiga, nossa irmã, nossos irmãos protetores do mundo espiritual estejam conosco, se cercando de nós, e para que nós possamos fazer dessa noite uma noite de aprendizado. Muito obrigado, meus irmãos, ser conosco, que assim seja. Isso, assim seja. Então é isso, nós vamos hoje falar desse livro aqui, ó. Caminho, Verdade e Vida. Chico Xavier, ditado por Emmanuel. E a lição que toca para gente é a lição número 104, a espada simbólica. Olha só, hein? Emmanuel falando de espada. Mas talvez você está estranhando, mas vai estranhar mais ainda no decorrer dessa palestra, porque nós vamos falar de coisas assim que às vezes é até impensável atribuir a Jesus, né? E a Emmanuel. Então, aqui na lição 104, a espada simbólica, tem uma passagem de Mateus, que está no capítulo 10, verso 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. E sabe quem falou isso? Não vim trazer a paz, mas a espada. Ele, GG, Jesus Cristo. Já pensou que coisa, né? Jesus, ele falava tanto em amor, caridade,
pregava o bem, fazia curas, multiplicou pães, estava numa festa, olha só que interessante, estava numa festa, aí não tinha o que beber, aí o que, que ele fez? Transformou a água em vinho. Para quê? Para todo mundo ficar alegre, comemorar, confraternizar. Esse Jesus falou: não vim trazer a paz, mas a espada. E a gente vai discorrer melhor sobre isso. Olha só, eu vou ler parágrafo por parágrafo e vou comentar, tá bom? E depois a gente vai falar desse outro livrinho aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o seu, já prepara para você acompanhar comigo, tá bom? Vamos lá, ó. Inúmeros leitores do Evangelho perturbam-se ante essas afirmativas do Mestre Divino, porquanto o conceito de paz entre os homens, desde muitos séculos, foi visceralmente viciado. Por quê? Por que, que esse conceito de paz foi viciado? Porque a gente pensa que paz é você ficar tranquilo, calminho, com essa vozinha aqui que eu estou fazendo agora, com esse olhar perdido aqui que eu estou fazendo, esse olhar de peixe morto, assim, ó, que está olhando para uma coisa. Mas paz não é isso. Paz, deixa eu ver se eu acho aqui uma caneta. Aqui, deixa eu ver. Não, porque essa aqui é melhor. Eu vou dar um exemplo aqui, usando essa caneta aqui, ó. O que, que é paz? Vamos ver se eu vou conseguir. Da outra vez eu consegui. Isso eu estou tentando dizer o que, que é paz. Tá bom, gente? Eu sou meio atrapalhado, viu? Mas eu vou conseguir. Eu tenho fé. Gente, paz é isso aqui, ó. É isso. Sabe o que, que é isso aqui? Ah, Ed, você tá com a caneta no dedo. Sim, beleza. Isso aqui é equilíbrio. Equilíbrio. Eu achei o ponto entre uma coisa e outra. Então, isso aqui é o equilíbrio. Paz é você ter equilíbrio para você gerenciar, para você administrar, para você conduzir a sua vida. Isso é paz. Paz é você ter condições de, igual muita gente fala aí, né? Matar um leão por dia. Tem gente que fala assim, eu não gosto, não, sabe? Né? Matar o leãozinho para quê, né? É, paz é isso, é você ter condições de cuidar da tua vida. É aquela história. Eu estou desempregado, mas se eu tiver em paz, eu vou ter condições de ir, olhar as coisas, ver, buscar na internet, falar com os amigos, né, com aquele brother, né, aquela sister lá, tal, pedir uma indicação, sabe o que é? Ou então eu vou pensar assim, pô, já que eu estou desempregado, mas a minha situação não está assim tão ruim, eu vou fazer um curso, vou investir, vou me capacitar, né? Vou fazer uma reciclagem na minha profissão, entendeu? Aí, por exemplo, você está trabalhando, tá aquela coisa, às vezes é aquele emprego, né, que, né, vamos dizer, né, todo dia você tem que sair arrastado assim de casa para ir lá, por quê? Né? Porque talvez o ambiente não seja um ambiente muito seguro, seja um ambiente assim psicologicamente tóxico, né? Mas é você ter paz para poder saber lidar nesse lugar, sabe? Ou seja, gente, paz é ação, é você saber agir, é você saber ir, sabe, atrás das coisas, é você saber encontrar a solução. Isso sim é paz. A falta da paz, sabe o que é? É quando você, por exemplo, está respondendo um processo. Ou seja, alguém que você não conhece está te julgando por alguma coisa que talvez você nem fez. Ou talvez fez, ou não era fez pensando numa coisa, aí acabou virando outra, sabe? Aí você vai dormir e fica só pensando naquele problema, aquela coisa, fica preocupando, sabe? Se preocupando. Preocupar, né? Ou seja, é uma ocupação que vem antes de estar ocupado. Então, o negócio é esse, paz, é isso. Por que, que esse conceito ficou viciado? Porque muita gente tem aquela coisinha chamada zona de conforto. Zona de conforto. Gente, essa fumacinha que vocês estão vendo aqui, ó, não é espírito, não é materialização, não. É um umidificador de ar que eu tenho aqui, aí, porque está muito seco aqui em Brasília, a cidade que eu estou. Desculpa, não falei que eu estou em Brasília. Brasília é uma cidade muito seca. Então está muito seco. Então a gente bota esse vaporzinho aqui para umidificar o ambiente, tá? Eu vou diminuir aqui para não ficar chamando muita atenção, não.
Viu? Não tem nada de materialização aqui, não. Se alguém falar para vocês aí e tal, viu? Não. Aqui, a finalidade aqui é fazer palestra, não é materializar espírito nem nada, não, tá bom? Se materializar também não tem problema, não. Pode tá, é bem-vindo. Então, olha só. Quando a gente está respondendo alguma coisa assim, ou está sendo vítima de uma injustiça, aí isso rouba a paz da gente, né? Então a gente fica o quê? A gente fica em conflito. Conflito, né? Aí o que a gente faz quando a gente está em conflito? Quando você tem um problema que você não consegue resolver. Você vai lá e tá com a mão? Não. Você vai, você vai criar um problema tentando resolver outro. É aquela velha história, vou apagar pegando fogo na minha casa, pega um galão de gasolina e joga para apagar esse fogo aí. Pois é. Não, gente. A melhor forma de resolver problema, claro, é agindo, fazendo a coisa certa, é conversando com as pessoas certas, se tiver diálogo, se tiver uma ponte, né, tal, mas também a prece. Trabalhar, sempre trabalhar. Se for no caso de estudar, estudar, mas também sempre fazer prece, sempre pedir para o seu anjo da guarda. Olha só que maravilha, você tem um anjo da guarda à sua disposição. Que gente, que coisa mais maravilhosa, mais fantástica. Um mentor espiritual que é mais evoluído que você, que é mais evoluído que eu. Está aqui, ó, para ajudar. É só fazer o quê? Prece, prece, prece. Chamar ele para junto. Você vai ver, logo, logo vem aquela ideia, né? A gente fala, pô, eu tive uma ideia maravilhosa, nossa, eu sou demais, pô, eu sou o cara, tô lá nas galáxias, tal, né? Não, às vezes muitas das vezes são eles, e às vezes não só não, são vários, tá? Que tá com você, te ajudando, viu? Tem isso. Então é isso, esse conceito de paz, ele foi viciado porque muita gente pensa que está numa zona de conforto, está às vezes num espaço de poder, tá em paz, ficar quietinho, não tem nada para fazer, os outros fazem por mim. Não. A paz que se fala aqui é aquela paz que você tem condições de agir, certo? É aquela paz que você tem condições de agir. Você consegue equilibrar as coisas, viu? Aí eu acertei já de primeiro, ó. É você conseguir equilibrar as coisas. Isso aqui é paz, certo? Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade e ausentando-se dos movimentos da vida. O que eu acabei de falar aqui? Paz é ação, é você agir, mas ter condições de agir, é você saber agir, é você ter lucidez para ver, opa, esse caminho aqui é mais curto, mas ele não vai dar certo. Vou por esse caminho aqui que é o mais certo, né? Mais correto, é mais seguro, né? Você que é mulher, sai andando à noite, fala, não, vou pegar um atalho, aí eu vou passar por um beco escuro, mas eu vou chegar rápido lá em casa. Hum, vai dar. Faz o caminho certo, vai pela rua, iluminada, cheia de gente, igual movimentada. Tu é mulher, infelizmente, assim, não é que você seja inferior, mas é porque a sociedade que a gente vive é uma sociedade machista, patriarcal, e vai ter um monte de gente ignorante que vai querer fazer mal para você, sabe? Tudo bem, mas o meu anjo da guarda que você falou é de ter um mentor. Sim, tem, ele tá lá agindo, falando assim, não vai não, não vai por aí não, vai pela rua normal, vai. Ele tá lá falando, mas aqui a gente tem uma coisa chamada livre-arbítrio, né? E às vezes a gente usa mal o livre-arbítrio. Livre-arbítrio é a gente escolher o que a gente vai fazer. Aí vem aqui ele fala, né? O anjo da guarda, né? Fala, vai pelo aquele caminho que é melhor, mais seguro, não sei o quê. Fala, não, vou por aqui. Né? Não vai acontecer nada não, isso é besteira. Pode ser que não aconteça, né? Pode ser que naquele momento lá eles agem lá, porque não era para você passar por aquilo, mas, né? Então é isso. É usar o livre-arbítrio, bem, sabe? Ou seja, ouvindo a sua consciência, e que a voz da sua consciência é seu anjo da guarda, certo? Jesus não poderia endossar tranquilidade desse já és e, em contraposição ao falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie, o homem sim, o ser humano, viu? O ser humano inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo.
Olha só, espada simbólica. É aquela luta. A gente pensa assim, né, que é lutar contra o mal exterior, né, aquela coisa toda, né, não sei o que, não, vou usar essa espada simbólica, porque eu ouvi falar que a espada simbólica é a prece que a gente faz, né, então, assim, essa prece eu vou usar a espada simbólica, mas essa espada é dentro da gente também, porque existe um conceito dentro do espiritismo chamado homem novo e homem velho. Eles chamam assim, tá? Mas eu vou dizer assim, ó, pessoa nova, pessoa velha, tá? A mulher nova e a mulher velha, tá? O homem novo, o homem velho. O que é o homem velho? O que é a mulher velha? O que é a pessoa velha? É aqueles arrastamentos que a gente tem, aquele ranço que a gente tem de fazer coisas que a gente já deveria ter abandonado há muito tempo, fazer coisa errada, sabe? Fazer coisa que não deveria. É os vícios, vícios morais, vícios aparentes, né? Vícios de coisas físicas, né? Coisas que a gente pega, tal, falta de fé, pessimismo, mau humor, o que mais? O cigarro, a bebida alcoólica, o apego ao sexo, que mais? A violência, sabe? Isso é tudo. É o homem velho, é a mulher velha, é a pessoa velha que fica querendo tomar conta da gente. Aí, para que o homem novo, a mulher nova, a pessoa nova renasça, a gente tem que ter essa luta. Então, ter essa espada simbólica, que é você matar o que é velho e deixar o novo vir. Saulo de Tarso estava indo para Damasco, montado no cavalinho, não sei o quê, ia para Damasco para pegar um tal de Ananias, um homem lá que se converteu ao cristianismo e estava já fazendo umas coisas lá em Damasco. Aí o que ele ia lá? Ele ia pegar e ia passar a régua no Ananias, né? Mas assim, não é dessa forma bonitinha, não. Ele ia matar ele na pedrada mesmo, né? Igual fez com Estevão. Aí ele estava indo, tá, não sei o que, de repente veio aquela luz assim, não sei o que, e o cavalo pulou para trás, ele caiu no chão, caiu, já saiu, já estava cego já. Quando ele viu, mal, ele olhou para a luz, estava lá Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele olhou, aí sabe o que ele falou? Ele podia ter falado assim, pô Jesus, você me derrubou, pô Jesus, eu estou cego. Ô Jesus, ele falou assim, Senhor, o que queres que eu faça? Ele perguntou desse jeito, porque ele já estava, sabe? Essa conversão dele já havia acontecido antes, né, com várias pessoas que ele tinha assassinado, que ele tinha conversado e tal. Então, ele converteu, ou seja, foi naquele exato momento que, no caso dele, né, homem, né, no caso, o homem velho saiu e o homem novo entrou. Aí ele foi para os homens, os soldados que estavam com ele, conduziu ele mesmo cego lá para Damasco. Aí comunicaram para o Sadoc, que era o amigo dele, que cuidava lá, fazia a mesma coisa que ele fazia lá na cidade dele, né? Falou que ele estava cego, então assim, ou seja, estava inválido, né? Para ele lá estava inválido. Aí olha só, ele foi atrás de quem? Do Ananias, que ele ia matar. O Ananias ficou com ele, fazendo orações, né? Aí fizeram lá várias orações. Quando de repente o Ananias mexeu nos olhos dele, caíram escamas. Aí ele voltou a enxergar. Aí a partir daquele momento ele era Paulo, Paulo de Tarso. Aí, ou seja, aí a gente viu aí que tem um plus aí no cristianismo, ou seja, foi um maior divulgador do cristianismo, né? Paulo de Tarso. Então eu falo nesse sentido, certo? A espada simbólica é quando a gente faz essa luta com a gente mesmo, para prevalecer o que há de bom na gente. Nós temos obscuridades, mas também nós temos luz. Sério, todo mundo. Sabe por que eu falo todo mundo, desse mundo aqui? Porque nós estamos num planetinha de provas e expiações. E se nós estamos aqui é porque nós temos mais ou menos igual uma trajetória evolutiva. Uns têm um pouquinho mais, outros têm um pouquinho menos, mas nós temos um grau que é para estar aqui. Há aqueles que vão continuar, já tem outros não, que vão ser convidados a sair. E tem aqueles que é tipo Chico Xavier, que já não só volta para cá se quiser, que para a Terra, né? Porque vai para outro mundo muito evoluído, porque cresceu demais, evoluiu muito, praticamente deu um salto. Então, é nesse sentido que eu falo, essa espada simbólica é para que nós consigamos lutar conosco mesmo e fazer, sabe o que é a chamada reforma íntima.
eu quero dizer uma coisa, reforma íntima não é um direito adquirido não, viu gente? Não é assim, por exemplo, passar no vestibular não. Ah, eu fiz a reforma íntima. Não, não é isso não. Reforma íntima é uma conquista constante, você está sempre fazendo, sempre fazendo. Não adianta pegar e falar assim, ah, ó, eu engarrafei minha reforma íntima, tá aqui dentro, ó, tá aqui dentro na reforma íntima, ó, sabe? Imagina aí sua casa, seu apartamento. De vez em quando você tem que dar umas demãos de tinta aí, tem que olhar um vazamento ali, às vezes a encanação ali que quebrou, às vezes é a parte elétrica que tá, né? Aí você tem que fazer a reforma, né? Então, você mora nessa casa, nesse apartamento, sempre você vai ter que estar reformando, sempre, né? E quando você vai fazer uma reforma, às vezes incomoda, né? O vizinho de cima, o vizinho de baixo, né? Às vezes quando é casa, o vizinho do lado, do outro, né? Do fundo. Aí o que, que você faz? Você avisa para os vizinhos, ó, eu vou fazer uma reforma na minha casa, eu vou fazer uma reforma no meu apartamento, mas eu vou procurar não te perturbar muito, mas pode ser que saia um barulhinho aí. Então, quando a gente faz reforma íntima conosco, talvez a gente faça um barulhinho, a gente faça uma coisinha que vai incomodar os vizinhos, né? Aquele amigo, aqueles amigos, né, que sempre chamam a gente para ir, por exemplo, né, chama para ir pro futebol e do futebol vai tomar umas, né? Beber umas, fumar, né? Fumar aquele cigarrinho eletrônico, né? Todo descolado, né? Fumar um narguilé, que só, como é que fala? Um narguilé daquele é igual 100 maços de cigarro. Olha só que beleza, hein? 100 não, desculpa, 100 cigarros. Aquele narguilé, aquele negócio, aquele, tem uma mangueirinha que você puxa e tal, saiu. Pois é, aí, quando você começa a fazer reforma íntima, você começa a falar para a pessoa, não, eu vou jogar futebol com você, mas eu não vou depois pro barzinho, não. Eu acabei, né, mas o que é isso? Aí você começa a incomodar, começa a incomodar. E começa a incomodar a espiritualidade também, que está lá esperando você para quê? Para te, né, para puxar, né, puxar os vapores, né, que você está exalando, porque eles estão bebendo, fumando junto com você. Às vezes o sexo desvairado, eles estão lá, ó, fazendo sexo também, ou seja, pegando aquelas energias lá, tal. E inclusive a violência, né? Quando tá lá as pessoas brigando e cometendo um ato de violência, eles estão se servindo daqueles vapores, sabe, também. Então por isso que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Não praticar violência, ter cuidado com a prática sexual, ter uma prática sexual segura, que tenha amor, né, de preferência, e assim evitar o cigarro, a bebida alcoólica, ou seja, se a pessoa for assim, né, for beber, beba moderadamente, beba, né, para não se embriagar, né, mas que não atrapalhe também a vida, né? Agora, se é ponto fraco, então, ó, corta, corta. Não dá, sabe, faz igual a, né? Só por hoje eu não vou beber. Faz isso. Então é nesse sentido. É, o mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Desde o seu ensinamento primeiro, foi formada a frente da batalha sem sangue, destinada à iluminação do caminho humano. Então é isso, é essa batalha. Também é o seguinte, Jesus, quando ele falou isso, ele que eu não vim trazer a paz, mas a espada, era isso, é para a gente travar essa batalha, principalmente conosco mesmo, para nós fazermos nossa reforma íntima e estar se reformando, ou seja, evoluindo, crescendo. Quando a gente, por exemplo, se torna espírita, é, espiritismo é uma ciência de observação, uma filosofia com consequências religiosas. Não é bem uma religião, não. Tanto é que no espiritismo não existe um líder supremo, não existe sacerdote. Você vai aí, por exemplo, na casa espírita Maria do Sacramento, vai ter um presidente, né, ou uma presidenta, né, mas é um cargo administrativo. A pessoa que está lá, você tem que ver ela, sabe como? A pessoa que está aí como presidente, tem que ver essa pessoa como alguém abnegado, que está abrindo mão do seu conforto, do seu descanso para estar aí, ó, se responsabilizando por uma casa, porque vai tentar ser presidente de casa espírita. Você acha que é aquela coisa, né? Você chega assim, na primeira vez numa casa espírita, aí tá lá a pessoa lá, né? Meus irmãos, estamos aqui nesta noite tão agradável para falar de Jesus, porque Jesus é nosso irmão e hoje vamos todos receber essas bênçãos da leitura que o nosso. É aquela coisa, né? Fica uma semana lá trabalhando pra você ver. Fica. É. Para ver se só tem gente normal. Onde tem ajuntamento de pessoas, geralmente tem problema. Por mais que você pense que seja um lugar assim iluminado, que tem boas vibrações, não. Vai ter, viu? Vai ter problema também. Sério, sério. E eu não estou falando da Casa Espírita Maria do Sacramento, não. Estou falando de todos os centros espíritas do mundo, não só do Brasil, do mundo.
Mas também não vou só deixar isso na conta dos centros espíritas, não. Igreja. Começa a frequentar uma igreja. Ah, aquela coisa maravilhosa, aquele louvor, aquela música, bater palma e tal. Mas vai trabalhar na igreja, vai trabalhar lá dentro mesmo. Vai ocupar um cargo lá dentro, administrativo e tal. Não é fácil, é. Vai fazer parte de uma pastoral da Igreja Católica para ver. É, é aquela história, né? A gente é aquela coisa. É um grupo religioso, é um grupo que tem uma finalidade boa, louvável, de se iluminar, né? Mas tem problemas. Então é nesse sentido que nós falamos da espada simbólica. Não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomando de bons desejos. Viu? Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Então é aquela história. Nós temos níveis diferentes de evolução. Tem pessoas que estão mais adiantadas e tem aqueles que estão mais atrasados, mas todos devemos estar aqui, nesse planetinha de provas e expiações. Então, aquela história. Nós devemos o quê? Nos auxiliar. Às vezes, aquela pessoa problemática é a pessoa mais certa para estar ali com a gente. Porque é ele que muitas vezes está testando, ajudando a gente a testar as nossas competências, certo? Então, é nesse sentido que nós não devemos, por exemplo, banir certas pessoas da convivência. A não ser assim que a pessoa cometa um ato de violência ou um crime, né? Aí não, aí a justiça dos homens tem que fazer, porque a justiça de Deus vai ser feita, né? Inclusive, sempre faz. Mas fora isso, às vezes aquela pessoa que fala alto demais, às vezes não sabe falar baixo e tal. Então, assim, a gente vai com calma, vai levando. Chama esse irmão no canto, conversa com ele, explica para ele os motivos pelo qual você está chamando para conversar, para ter aquela, né, para ter aquela resenha, né, aquele papo. Aí, se a pessoa concordar com você, você ganhou seu irmão, né? Agora, se ele não aceitar e continuar, né, fazendo as coisas, né, estranhas, né? Aí o que acontece? Aí tem que se reunir lá, né, as pessoas responsáveis pela casa espírita, e ver, né? O que é mais importante? É o coletivo ou o individual? É o coletivo. Então, aí vai ter que conversar com aquela pessoa e falar, olha, ou você muda, então a gente vai te convidar para sair. Bom, a gente pensa sempre assim, e a caridade como é que fica? A caridade é com aqueles que estão querendo fazer a coisa certa, que estão se esforçando. Aqueles que estão com a sua espada simbólica domando o homem velho, a mulher velha, a pessoa velha que tem dentro de si, certo? Que está querendo assim crescer, evoluir. Ou seja, é aqueles que chegam e falam assim: eu vim para ajudar e não para atrapalhar. Eu vim para ser parte da solução e não ser parte do problema. Então é nesse sentido também, certo? Assim é na nossa casa, só que na nossa casa é um pouquinho diferente, né? Porque não dá para você pegar seu filho e, né, e falar para ele, ó, ou você muda, então você tá fora de casa, não. Aí tem aquela coisa do psicólogo, né? Tem aquela autoridade do pai, da mãe, né? Da pessoa, né? Que é o tutor, né? E assim por diante. No trabalho da gente, se a gente começar a ter comportamento estranho, chegar tarde, sair cedo e começar a fazer gracinha demais, um comportamento muito estranho ao ambiente de trabalho, uai, eles vão te demitir. Eles vão me demitir se eu fizer isso. Simples assim. Por quê? Vai deixar que por exemplo, uma empresa que dependa de vendas, vai deixar que as vendas caiam para começar a dar prejuízo e começar a demitir? Demitir gente boa, gente capaz, competente, por causa de um engraçadinho? Né? Então, assim, a vida é assim. Essa pessoa, às vezes, que é recalcitrante, não quer, vamos dizer assim, matar o velho, tirar o velho de si e tentar se renovar, essa pessoa ela vai chegar um momento que ela vai sentir o arguilhão da dor. Arguilhão é como se fosse um espeto, sabe? Um espeto que faz o animal andar. Então ela vai sentir o arguilhão sim, simbólico também, tá? Esse arguilhão é simbólico. Aí a pessoa vai começar a tomar, vai tomar o quê? Vai tomar prumo na vida, né? Que a gente fala, né? Vai tomar jeito, né? Ou seja, vai começar a entender que as coisas não são bem assim, do jeito que ela pensa que é.
aí as coisas mudam, né? Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Nesse mistério, ou seja, nessa necessidade, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E, no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir e a educar-se. Foi mais ou menos o que a gente falou, se adiantando aqui um pouquinho, né? É aquela coisa. Na vida a gente tem que ter realmente assim, aquela boa intenção. A gente fala que, boa intenção, o inferno tá cheio, né? Beleza, ótimo, né? É uma expressãozinha que eu acho que não sai da boca de ninguém, né? Das pessoas, né? Não sai mais, né? Mas pode acreditar, para a espiritualidade, boas intenções contam sim, fazem muita diferença. Você ir lá para fazer uma coisa e fazer com boa intenção. Ainda que você erre, mas sabe que existe o erro honesto? Erro honesto é quando a gente erra, mas sem querer errar. Diferente da má fé, quando a gente erra porque quis errar mesmo, quis prejudicar, quis fazer, sabe, quis fazer mal feito. Aí não. O erro honesto. Por quê? Porque a pessoa, quando ela tem boas intenções, ela às vezes pode ser que ela erre, mas ela errou tentando fazer. Quando a gente não quer errar, é só a gente não fazer. Se a gente não fizer nada, a gente nunca vai errar. Mas também, né? Não vai fazer nada, né? Então é nesse sentido. Então a espada simbólica vem nesse diapasão aí que a gente está falando também. É a gente se doutrinar, a gente encher o nosso coração de boas intenções, é a gente consumir coisas boas, ouvir boas palestras, ler bons livros. Eu recomendo esse livro aqui, viu? Caminho, Verdade e Vida. Recomendo. É uma página por lição. É uma página por lição. Então, ó, quando você for dormir, você lê uma página. Lê uma página e dorme. Dorme. Você vai ver. Ao longo dos tempos, dos meses, dos anos, vai haver uma transformação na sua vida. Por quê? Porque você está consumindo coisas boas. E olha, é uma lei de Deus, é uma lei divina, é a lei de ação e reação. Não, é a lei de causa e efeito. É impossível eu plantar morango e não colher morango. Se eu plantar morango e cuidar, né, da plantinha lá, mais tarde ela vai me dar morango. Então, assim, é impossível você consumir coisas boas e isso não te causar bem. Isso vai te causar bem. Você querendo ou não, vai te causar bem. Por quê? Porque é a lei de causa e efeito. É a lei de ação e reação. Assim como você faz coisas boas, né, tal. Pode ser que às vezes uma coisinha ruim ou outra aconteça, né, porque faz parte da vida. Mas saiba, poderia ser bem pior se você estivesse fazendo coisas ruins. Simples assim. Simples assim. Certo? E agora, como eu falei, vamos falar aqui, ó. Por que eu falei do Evangelho? Porque a lição que a gente leu não é a espada simbólica, e na espada simbólica não tem aqui Mateus capítulo 10, verso 34. No Evangelho segundo o Espiritismo, se você tiver com essa versão aqui, ó, você vai lá da página 281, a gente tem aqui, ó, Mateus 10, 37. Aquele que ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí, tem também Lucas, capítulo 14, verso 25, e vai de 27 a 33. Uma grande multidão marchava com Jesus. Voltando-se para o povo, ele disse: Se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não poderá ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Pois é, Jesus fala que quem não odiar seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seus irmãos, não é digno de mim. Deixa eu falar aqui uma coisa.
Tem gente que não acredita no cristianismo, nas palavras de Jesus, né? E quando vê isso aí, então, nossa, a pessoa fica uma coisa assim, como dizem no Nordeste, virado no bode. É o seguinte, Jesus ele falava uma língua chamada hebreu, hebraica, né? Porque ele era hebreu, ele era judeu. Pois é. Então, essa língua hebraica, ela existe até hoje. E é uma língua muito pobre em significados. Existem vários significados. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem palavra manga, por exemplo. Manga pode ser isso aqui, né? Pode ser a fruta, né? Também. É nesse sentido. É uma palavra dizendo que são duas coisas, né? Só que lá tinha uma palavra, às vezes dizia várias coisas, tal. Então, quando ele falava odiar significava assim, odiar mesmo, querer ir lá trucidar a pessoa, sentir aquela raiva monstruosa, né, horrorosa, mas também significava amar menos, desapegar, ou seja, ser, é, não ser apegado. Isso. Então, quando ele fala quem não odiar seu pai e sua mãe, ele quer dizer assim: quem não amar menos seu pai e sua mãe não é digno de mim. Quem não amar menos seu pai e sua mãe não é digno de mim. Por quê? Para ser discípulo de Jesus, a pessoa tinha que ter assim, uma entrega. Como é que fala? É, como é que fala quando a pessoa ela só vive para aquilo? Eu esqueci a palavra, gente. Tinha que ser assim, integral, sabe? Uma entrega integral. Então, por isso que Jesus, quando ele escolheu os 12, eles eram pescadores, eram homens lá que tinham suas profissões. Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. E eles largaram suas profissões para ficar com Cristo, para ser discípulo, ou seja, para estar lá junto, naquela educação integral mesmo. Uma coisa é ser apóstolo, né, também. Mas, assim, discípulo é estar lá o dia todo. Tanto é que Jesus ele foi morar na casa de Simão Pedro, e Simão Pedro foi um dos grandes discípulos dele. E não era, assim, um homem totalmente evangelizado, todo santinho, aquela coisa. Não, ele era um bruto mesmo, assim. Ele ia, ele perguntava as coisas, ele já julgava. E Simão Pedro ele é muito parecido com a gente, né? Então, por isso que é interessante a gente ver como que ele agia lá naquela época junto ao Cristo. Aí Allan Kardec, sobre essas passagens aí que a gente está falando, ele diz o seguinte: certas palavras, aliás, muito raras atribuídas ao Cristo, contrastam de maneira tão estranha com a sua linguagem habitual, que instintivamente repelimos o seu sentido literal, que a sublimidade da sua doutrina sofra qualquer dano. Escritas depois de sua morte, visto que nenhum dos evangelhos foi redigido enquanto ele vivia. Ou seja, essas palavras que atribuem a Jesus, elas foram escritas. A mais recente foi 70 anos depois que Jesus faleceu, ou depois que Jesus subiu ao Pai, né? Que viram lá Jesus subindo aos céus, depois que ele da crucificação, que ele ressuscitou, aí ele subiu ao Pai. 70 anos depois é que foi surgir a primeira escrita. Então, mas os apóstolos eram homens que estavam ungidos pelo poder de Deus e não sei o quê. Sim, tudo bem. Esse negócio de falar que é ungido por Deus, isso aí é médium, tá? Médium. Porque ungido é marcado, assim, né? Literalmente é quando pega um óleo e passa aqui, ó. Ele é ungido, marcou. Mas é bem aqui, sabia? Bem aqui nesse rumo que tem a epífise. A epífise é uma glândula que tem no cérebro da gente, que é chamada glândula da mediunidade, que é uma glândula que o médium tem mais cristais dentro dela do que uma pessoa normal. Então ele tem uma mediunidade de efeitos físicos, tem uma mediunidade de vidência, de audiência, ele tem uma mediunidade de psicofonia, ou seja, como se fosse a incorporação, o espírito incorpora na pessoa, mas o nome disso é psicofonia, ou seja, ele vai falar pelo espírito, psicografia, vai escrever e o espírito ditando. Então, é nesse sentido que fala que é ungido, ou seja, é médium. Então, quando eles escreveram, muitas das coisas eles estavam lembrando, outras vezes era o espírito amigo que estava ditando para eles. Eles, né, escreveram o que escreveram.
É nesse sentido que se dá. Então, algumas coisas, pode ser que às vezes a pessoa estava lá, né, assim, já meio cansado, então escrevia alguma coisa que vinha na cabeça e tal. E outra, quando ela foi escrita em papiros, né? Papiros, que eram várias folhas que era feita com a pele de carneiro, se não me engano. Aí mais tarde ela era redigida, copiada, e era copiada assim, era a pessoa lendo e escrevendo. Não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então ele copiava assim, às vezes a pessoa estava copiando, aí errava, aí não queria, né, voltar atrás, sei lá, apagar, porque até não tinha jeito de apagar, então riscava. E às vezes ficava assim uma, uma tradução, assim, ficava uma cópia, às vezes meio mal feita, às vezes, né? Às vezes podia estar cansado, às vezes não tinha luz, né? Hoje em dia a gente tem luz elétrica, olha que maravilha, mas na época não tinha. Então ele se recolhia em algum lugar, ia trabalhar, tinha que usar a luz ambiente, e se não tivesse uma luz boa, a pessoa não ia enxergar direito. Então, assim, a Bíblia, ela foi passando por isso. E mais tarde, lá, chegando na era medieval, né, que o pessoal chama que é a Idade das Trevas, porque não havia nenhum conhecimento, não havia nenhum nada de filosofia, nada, era só religião, e a religião de uma forma muito bruta mesmo, que matava, que promovia guerras, né? Então, assim, lá na Idade Medieval começou a ter os concílios. Os concílios são os conselhos, né? São as reuniões em que a Igreja Católica se reunia para reformar a Bíblia. Então tinha o concílio de Tentro, o concílio de Constantinopla, o concílio de Latrão, o concílio de Niceia. Então cada concílio desse era para dizer assim, não, esse livro não vai entrar na Bíblia. Eu assim, e um outro concílio, não, aquele outro livro ali vai, que a gente descobriu vai entrar na Bíblia. Não, esse aqui. Não, esse livro de Mateus aqui tem uma parte que fala uma coisa aqui que eu não gosto, então tira. Foi no concílio de Niceia que o imperador mandou tirar a palavra reencarnação da Bíblia. É. Aí trocaram, colocaram outros nomes lá, sabe? E pronto. Foi isso que aconteceu. Foi nesse concílio. Salvo engano aqui, né? Que a gente depois passa dos 15 anos, a gente tem dificuldade para lembrar das coisas. Mas foi no concílio de Nicéia que a reencarnação saiu da Bíblia. Aí ficou só aqueles nomes assim, meio, né? Igual a gente vê lá a passagem com Nicodemos. Pois é. Então é aí, o que eu estou falando? Por que eu estou dando essa volta toda para falar? Porque às vezes tem coisas que são atribuídas a Jesus, mas não é bem deles, né? E a gente sabe que o Espiritismo é o seguinte, ele leva muito em conta, por exemplo, ó, as matérias contidas nos evangelhos podem ser divididas em 5 partes. É os atos comuns da vida de Jesus, ou seja, Jesus almoçou, Jesus tomou água, Jesus estava meditando em frente ao lago de Genezaré, sabe? Pois é. Os milagres, transformar água em vinho, andar sobre as águas, curar o cego, curar o leproso, curar o aleijado, os milagres. As predições, dizer o que vai acontecer, né, o futuro. Outra parte, as palavras que serviram de base para o estabelecimento de dogmas da igreja. Ou seja, os dogmas, né? Aquela coisa, Maria era virgem. Isso é um dogma. E eles levam isso muito a sério. A virgindade de Maria, nossa senhora, é um negócio assim sagrado para eles. Que diferença faz? Para nós espíritas não faz diferença nenhuma. Isso é uma coisa assim até muito materialista, para não dizer machista e patriarcal, né? Essa coisa de virgindade de uma mulher, né? Tudo bem que era uma mãe de Jesus, sim, qual o problema? Então por aí vai, sabe? Outras coisas também, né? Que serviram para os dogmas. Aí tem o ensino moral, que é a quinta parte, o ensino moral. Então, se as quatro primeiras que eu falei, né, que são os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições e as palavras que serviram de estabelecimento de dogmas, elas têm sido objeto de controvérsia, ou seja, de dúvida, de discussão, sabe? A moral do Cristo, ela é inatacável. Não tem ninguém que ouse levantar a mão e falar: não, Jesus é. Quem faz isso geralmente é um inconsequente, é uma pessoa que, sei lá, tá, como diz, né? Eu já falei essa palavra, que eu vou falar de novo, virada no bode. A moral do Cristo é inatacável. A moral do Cristo é algo que nos serve de exemplo.
E é o que nós seguimos, nós que somos espíritas, né, vocês todos, quem estiver vendo a gravação, né, mais tarde, é o que nós seguimos, é a moral de Jesus, os ensinamentos morais, certo? O que quer dizer moral? Moral é o que eu trago para mim, ou seja, é o jeito que eu quero ser, é como eu vou conduzir minha vida. Eu no escuro ou no claro, eu sou a mesma pessoa. Isso é moral. Se eu tô aqui agora falando para vocês aqui, todo não sei o quê, né? O espírito, o Ed e tal. Aí na hora que eu desligar esse aparelhinho aqui, eu chegar ali e começar a xingar minha esposa, começar a falar que ela não presta, tal, tal. Claro que eu não vou fazer isso, né? Aí a gente vê que eu não tenho moral. Se eu, por exemplo, estou aqui falando para vocês aqui que não, que é o amor ao próximo e tal, aí quando eu vou lá para o meu trabalho, eu pego os meus subordinados e ó, boto para moer. Eu não tenho moral. Se eu fizer isso, eu não tenho moral. Eu sou imoral. Imoral. Então, quando a pessoa tem moral, é quando ela traz esses valores para si. Então, aí a gente traz o que? A espada simbólica, que estava aqui nesse livro aqui, ó, Caminho, Verdade e Vida. Então, é quando eu vou fazer essa luta contra o velho, ou seja, o passado, as coisas ruins que existem em mim, os vícios, né? Eu vou lutar contra eles. Aí, nesse sentido. Então, a moral do Cristo é o que nós seguimos, é o que nós fazemos, é o que nós sempre procuramos, né? Então, nesse sentido, deixa eu ver aqui, que eu quero achar a parte, 10:34. Eu quero achar a parte que fala. Não, mas acho que eu não vou achar, não. É porque eu queria fazer Ah, tá aqui. Ó, não vim trazer a paz, mas a divisão. Não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Acabei de falar daquele livro lá, né? Pois vim causar divisão entre filho e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra, e o homem terá por inimigo os de sua própria casa. Vim para lançar fogo à terra e desejo senão que ele se acenda. Tenho que ser batizado com um batismo, e quando me sinto apressado de que se cumpra. Ou seja, Jesus ele veio para transformar já o mundo. Olha só, quando Jesus veio, a Terra ela estava já saindo da condição de mundo primitivo e estava entrando na condição de mundo de provas e expiações. Então Jesus ele já sabia o que ia acontecer. Então, olha só, em nome de Jesus, quantas vidas já foram ceifadas na história da humanidade? Acabei de falar para vocês que a Igreja Católica promovia guerras, inclusive assim aqueles cavaleiros, né, que eram os cruzados, tinha uma cruz enorme aqui assim na roupa deles, né, aqui nas costas, que eram os cruzados, né, que eram soldados, tal. Eram pessoas que se juntavam lá, pegavam suas armas e iam lutar contra os infiéis, ia fazer guerras. Então o que os padres na época faziam? Eles abençoavam as espadas, os escudos, todas as armas, abençoava para eles matar os infiéis. E quem eram os infiéis daquela época? Eram os muçulmanos, os islâmicos. Então eles iam lá para a região lá da Galileia, né, em Belém, se não me engano, e travavam guerras, porque os muçulmanos estavam lá, e lá para eles lá era lugar sagrado, e para os muçulmanos também era lugar sagrado, então eles não tinham entendimento. O negócio deles era ir lá e descer o cacete mesmo, era guerra, era, sabe, não tinha paz. E era dessa forma que eles se resolviam. E isso aí é uma coisa que mais tarde a gente foi vendo que foi se arrastando. Aí a Igreja Católica ela tomou o poder supremo e ela começou a pegar o quê? Todos aqueles que eram hereges, que eles consideravam hereges, eles matavam. Simplesmente. Já ouviu falar da caça às bruxas? Pois é. Quem eram as bruxas que eles falavam? Olha só, pega um vilarejo que tem lá um grupo de pessoas vivendo lá muito, tal, tal, tal. Aí, quando uma pessoa adoecia, eu estava sentindo dor, o que que acontecia? Morria. Aí aparecia certos médiums, né, ou até mesmo muitas vezes mulheres, que começou a manipular folhas, fazer chás, fazer emplastos, fazer, assim, usar a natureza para promover curas. Coisas que a gente faz, né? Hoje em dia também, toma um chazinho, né, tal, vai lá, pega uma erva cidreira, né, no quintal, faz um chá para ficar mais calmo. Ou então, hoje em dia, mais modernamente, a gente vai na farmácia e compra o remédio, né? Pois é.
Naquela época não tinha nada disso. Então tinha essas mulheres que faziam isso até para os próprios filhos delas. Aí a Igreja Católica não gostou disso. Por quê? Ah, porque é só Jesus que cura. Não tem que ter fé em Jesus. Pois é, mas ela tem fé em Jesus, mas só que ela também sentia que podia fazer algo mais. Aí o que, que eles faziam? É bruxa, é bruxa. Aí ia fazer aqueles testes horrorosos, né? Ou seja, enchia, amarrava várias pedras, né, na mulher e jogava ela no rio. Se ela flutuasse, é porque era a vontade de Deus que ela não morresse, mas se ela ficasse lá no fundo, é porque Deus queria que ela morresse. Legal, né? Pois é. Então a Igreja Católica fazia isso. Pegava essas pessoas que eles julgavam hereges e torturava para a pessoa falar que aceitava Jesus, sabe? Que aceitava o Cristo. Torturava. Eu falo isso e agora a gente tem que entender o seguinte, que naquela época, a Igreja Católica ela não faz isso hoje de jeito nenhum. Mas naquela época, lá há muitos e muitos séculos atrás, ela fazia. E muitos de nós que hoje somos espíritas, eu inclusive, estava lá. Estava lá torturando, estava lá caçando bruxa. Eu, sim, em outras vidas, eu estava fazendo isso. Por isso que eu falo hoje tranquilamente. Então a gente não pode, não é um tom de julgamento, não é querer é, deteriorar, sabe, a Igreja Católica, não, sabe? Detratar, né, vamos dizer assim. Não, não quero isso. Dizer que isso é uma coisa que aconteceu, todo mundo sabe, está escrito, está registrado na história, a ciência comprova que isso realmente aconteceu. Então eu estou dizendo só que realmente é um fato, não é um fato, é uma verdade. Mas muitos de nós estavam lá também, né, reencarnados lá, tal, de repente até sendo padre, né, tal. Mas assim, tudo bem, o importante é que a gente está aqui hoje querendo ser melhor, ou seja, abandonar a coisa velha, né, com a espada simbólica, abandonar a coisa velha e receber a pessoa nova, né? Receber a mulher nova, o homem novo, né? É isso que a gente está aqui para fazer. E é nesse sentido que a gente vai trilhando os nossos caminhos, vamos tentando ser pessoas melhores, vamos nos melhorando. Lembre-se, nós temos obscuridades, mas temos luz também. O que a gente faz quando a gente quer diminuir a obscuridade? A gente foca na obscuridade? A gente foca no escuro para diminuir o escuro? Não. A gente foca na luz, na parte iluminada. Ou seja, eu tenho minha parte obscura, mas para eu diminuir minha parte obscura e aumentar minha luz, o que eu faço? Eu tenho que aumentar minha luz, ou seja, eu tenho que trabalhar no bem, fazer a caridade, ler bons livros, né? Ler bons livros, estudar, assistir palestras, né? Espíritas, no caso, né? E enfim, eu vou aumentando a minha luz. Aí o que acontece? É uma lei da física. Quanto mais luz tem, menos escuro há. Ou seja, a obscuridade vai diminuindo aos poucos. E quanto mais luz a gente tem, mais a gente se enxerga, mais a gente vê, a gente olha para nós assim e vê. Opa, eu sou bom nisso, sou bom naquilo, mas não sou bom nisso. Então eu tenho que melhorar a minha vida. Eu tenho que melhorar a minha vida nesse ponto aqui, certo? É assim que a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo. A evolução, ela não dá saltos. A evolução, a gente vai dando passo, um passo após o outro, certo? Sem correr, mas também sem ficar parado. Vai andando, firme, confiante. Uma hora a gente chega lá. Todos nós chegaremos lá. Lembra aquela passagem que Jesus estava lá no barco com os apóstolos, aí ele dormiu, aí veio aquela tempestade, aquela coisa toda, aí Jesus lá dormindo, e todo mundo lá apavorado, não sei o que, ai meu Deus. Aí Jesus acordou e calmou tudo. Aí Jesus falou: Olha, se eu falei que você ia chegar do outro lado da margem, é porque a gente vai chegar do outro lado da margem. Então, olha só, se você está passando agora por tormentas, se você está passando por dificuldades, se você está enfrentando algo ruim na sua vida, se as coisas não estão se encaixando, saiba, Jesus está contigo. E se ele falou que você vai chegar do outro lado da margem, que você vai conseguir vencer isso aí, você vai conseguir. Você vai chegar lá do outro lado, certo? Mas procure ter paz no seu coração para você resolver as coisas. Lembra. Lembra. Eu vou deixar isso aqui, ó.
Procure ter paz no seu coração para você ter, oh meu Deus, para você ter condições de fazer a gestão, para você conseguir administrar os seus problemas, certo? Para você ter equilíbrio. Lembra disso? Isso aqui é paz. Lembra que viu que eu tive dificuldade para conseguir aqui achar de novo o meio? Mas eu achei. Pois é, a paz, ela é um pouquinho difícil, mas a gente chega lá. Confia. É muito melhor você viver problemas confiando em Deus do que não confiando em nada. É muito melhor você enfrentar os percalços da vida sabendo que tem seu anjo da guarda com você, que você não está sozinho. É muito melhor, viu? É muito melhor você fazer uma prece ao invés de reclamar. É muito melhor, certo? Então é isso. Eu agradeço muito pelo espaço que a Casa Espírita Maria do Sacramento e Ana de Jesus reservou aqui para nós nessa noite, aqui no Facebook dela. Muito obrigado para todos vocês que estiveram conosco aqui ao vivo e para você que viu, né, que está vendo essa palestra gravada no Facebook, tá bom? Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. E agora eu vou de novo pedir para que quem sentir à vontade, não que seja um ritual, como eu falei lá no começo, quem se sentir à vontade, fechar os olhos. E assim vamos agradecer por essa noite tão suave, tão agradável, que está fazendo aqui na nossa cidade, também no lugar onde vocês estão. Seja o calorzinho, né, da época, seja a chuva, enfim, seja de onde você estiver vendo essa gravação também. Vamos agradecer por esses momentos que estivemos aqui de aprendizado, que nós possamos ser multiplicadores dessas verdades, né, que estava nos livros e que nós pudemos interpretar de uma maneira mais suave para adaptarmos ao nosso dia a dia. Muito obrigado, queridos irmãos, muito obrigado, Ana de Jesus, muito obrigado, Maria do Sacramento, por estar conosco, nos ajudando, nos guiando. Que o nosso anjo da guarda possa estar conosco sempre, nos protegendo com as suas divinas asas, e assim que nós tenhamos condições de até às vezes sentir medo, mas a gente ir em frente, enfrentando os problemas. Está escrito na Bíblia, né? 1000 cairão do teu lado e outros 1000 cairão do outro lado, mas tu seguirás firme. Por quê? Porque se você tem fé, se a gente tem merecimento, se a gente faz o bem, se nós queremos ser filhos de Deus, ou seja, promover o bem, a paz de Deus, a paz de Jesus aqui no mundo, nós seguiremos adiante. Muito obrigado, que assim seja. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, viu? E até mais.